seja apresentada a justificativa, a gente notifica novamente o conselho de origem para dar as devidas providências. E a gente queria saber se vocês estão de acordo com esse encaminhamento do regimento. Tem alguma questão de esclarecimento ou alguma questão contrária ao encaminhamento do secretariado executivo? Podemos seguir assim, então? Bom, então todas as pessoas vão ser... Opa, desculpa, fala, Anderson. A gente vai publicar a compatibilização, porque, na verdade, é uma compatibilização com o decreto, formal, né? Fala, Jânio. Somente falta no pleno e nas comissões. Nas comissões, na verdade, é a questão da contagem, né? Porque as comissões, tirando a de monitoramento, ainda não tiveram 5 para ter exclusão por falta em comissão. Não, mas elas calma, contam calma. também. Acho que vai precisar passar para aí. Não, elas contam. É porque, por exemplo, a comissão de formação não teve 5 reuniões, como definido no regimento, para exclusão por ausência. Mas a gente vai fazer todos os cálculos, vai encaminhar para os conselhos e para os conselheiros para apresentação de justificativa, que é um procedimento meramente de cumprimento de regimento, né, gente? Tem... Claro, Raimundo. Se o entendimento é assim, ó, se o conselheiro faltou na comissão, ele não vai ser excluído do conselho se ele estiver vindo nas reuniões ordinárias. Ele pode ser excluído da comissão, não? No regimento, na verdade, são 3 faltas nas reuniões consecutivas do plenário, ou 5 alternadas, e a mesma coisa para as comissões. Só que o que a Mariana está falando é que, de algumas comissões, ainda não tiveram 3 reuniões nesse ano. Então, porque teve renovação das comissões no início do ano. Então, a única que vai ter esse encaminhamento, a mesma coisa que eu falei de notificar, vai ser a comissão de monitoramento, tá bom? O conselheiro que pertence a uma comissão e ele falta na reunião da comissão, ele não será excluído do CEPOP. É o mesmo critério que foi aprovado no regimento. Ele só será excluído do CEPOP se ele faltar no pleno. Ele sai excluído da comissão, não? Regimentalmente, porque- a ausência em comissão também é caráter de exclusão. Mas, gente, lembrando que é só... Não, mas aí na existe uma Só- incoerência, então, Mariana, porque assim, Mas, se gente- o conselheiro participar das reuniões plenárias e ele faltou na reunião da comissão, como é que você vai excluir ele do plenário se ele está vindo nas reuniões plenárias? Gente, só lembrar um fator, só para a gente avançar na questão. É falta injustificada. Então, assim, a pessoa justificou. O que a gente vai fazer agora? A gente não vai expurgar ninguém. A gente vai cientificar as pessoas para elas apresentarem justificativas de ausência. Elas justificando a ausência, não tem problema. É só situações que, por exemplo, os conselheiros... Acontece, gente, vamos lá, estamos todo mundo junto. Tem conselheiros que às vezes desapareceram, inclusive, do conselho de origem. Só que a gente tem que seguir o regimento. A gente vai pedir quem é conselheiro que é ativo, às vezes teve algum problema, um problema de saúde... Ele simplesmente vai justificar a ausência. Essa é uma situação que se aplica a quem, por exemplo, não justificar a ausência, que a gente precisa da anuência do pleno para dar os encaminhamentos necessários para poder convocar os novos representantes. Porque a gente vê aqui, por exemplo, que várias pessoas que estão aqui são de conselhos participativos, por exemplo, que gostariam de estar como representante do CEPOP, e pode acontecer de, no conselho deles, a pessoa não estar vindo e eles estarem vindo. Então, essa é a situação. Mas, assim... Gente, só lembrando, regimentalmente tem as 2 hipóteses de exclusão. Aliás, vamos lembrar, isso foi um encaminhamento do pleno, que o secretário executivo, na verdade, não tinha colocado essa questão tão rigorosa. Foi até um encaminhamento tirado no pleno. Mas tudo vai ser solicitado justificativa. Quem tem problemas temporários sempre vai poder justificar. Se for alguma justificativa absolutamente estranha a um cotidiano de conselho, é claro que a gente vai submeter ao pleno. Mas sendo uma justificativa aceitável dentro dos termos do regimento, a gente abona as faltas e tranquilo, para a gente poder também dar um encaminhamento em relação às ausências de conselheiros, que é uma questão que a gente tem ouvido muito dos conselheiros. Pode falar. Muitas vezes a minha reunião do CEPOP coincide com a reunião da Supervisão Técnica de Saúde. Então, a gente pode Gente, exatamente, desdobrar exemplo em de 2 e justificativa. estar em 2 reuniões ao mesmo tempo. Ou você está na reunião da Secretaria da Saúde, ou você está no CEPOP. Os 2 são importantes,
tanto Secretaria da Saúde quanto CEPOP. Só que a gente não vai justificar as ausências aqui, tudo bem? A gente só vai cientificar, apresentando exemplo de justificativa, a gente já justifica. Para a gente poder avançar nesse ponto, gente, é uma mera questão de regimento mesmo. Tem alguma outra dúvida sobre a questão do regimento? Desculpa. Eu acho que não ficou muito claro a hipótese que ele levantou. A contagem vai ser somada, ou seja, se eu tiver duas faltas do pleno e mais uma na comissão, gera a exclusão das duas comissões? Isso não, né? Olha, pelo Acho que tem que regimento, ficar gente, claro. só para A leitura esclarecer, foi, então. se não me A engano, ela perda do falou do mandato pleno. ocorrerá por falecimento, por renúncia, por falta 3 reuniões de plenárias ordinárias consecutivas ou 5 reuniões de plenárias extraordinárias ou 5 reuniões de plenárias ordinárias alternadas sem justificativa do conselheiro titular. Plenárias. Isso. D. Por falta a 3 reuniões consecutivas de comissão temporária ou a 5 alternadas, sem justificativa do conselheiro titular Sim, mas e a contagem é suplente. separada. A contagem é separada, claro, desculpa. Se isso isso que não eu- estava que não claro, estava era só... claro. A contagem é separada. Mas as duas são hipóteses de exclusão. E eu entendi aqui, viu, senhor Raimundo, por que é importante ter as duas? Porque a gente quer que o conselheiro participe da comissão, mas participe aqui da plenária. Se ele estiver só participando da comissão e está ausente na plenária, ele não está contribuindo como ele deveria contribuir nos debates da plenária. Se ele estiver participando só da plenária e não participar da comissão, ele também não está contribuindo para o ciclo ao não participar da comissão. Por isso que eu agora entendi porque que os dois motivos excluem como um todo do conselho. Então, se ele está lá todo dia na comissão, mas não está aqui, ele não está contribuindo como poderia contribuir para o conjunto do ciclo do planejamento de orçamento participativo. Lógico, deve. Então, mas aí a minha colocação é o seguinte, viu, Mariana? Como não é obrigado o conselheiro do CEPOP participar das comissões, existem vários companheiros e companheiras que não participam das comissões. Então, é uma questão de justiça. Ele pode participar de uma comissão, ele pode retirar o nome dele a qualquer momento que ele não precise mais, que ele não tenha mais condições de participar das comissões. Portanto, por falta nas comissões, o cidadão ou a cidadã só será excluído se ele for negligente. Porque se ele tiver alguma coisa que impeça ele de participar da comissão, ele pode retirar o nome dele da comissão e não consta como falta. Exatamente. Ficou claro isso aí? Está de Nada acordo? como ter um conselheiro 100% presente para... Eu não estou fazendo causa própria, porque eu participo de todas as reuniões, tanto da comissão quanto do plenário. E, aproveitando o embalo, eu vou dizer para vocês o seguinte: usem e abusem. Eu sou um cidadão que estou aposentado há algum tempo e estou me dedicando todo o tempo exclusivamente ao poder público, como voluntário, seja no conselho ou fora do conselho. Porém, isso é até fevereiro do ano que vem, né? Ok? A partir de março do ano que vem, eu pretendo voltar ao mercado de trabalho, portanto, use e abuse nos próximos 10 meses aí que existe, ok? Obrigado, hein? Ótimo. É questão de dúvida, Jânio? Posso colocar na sequência? Claro. Nós temos aquele outro aspecto do outro lado da moeda, porque nós temos aquela metodologia de fazer uma reunião de manhã e depois, na sequência, no outro mês, à noite. Então, eu posso falar só de mim, não posso falar de outras pessoas. A minha dificuldade, quando é de manhã, eu tenho que justificar no serviço. Quando é à noite, possivelmente, justificar na faculdade. Então, aí eu nunca pedi, nunca justifiquei, nunca solicitei, mas existe uma possibilidade o outro lado da moeda, vocês comprovarem que nós estávamos numa atividade para apresentar para alguém, né? A gente sempre emite atestado quando é solicitado. Vamos lá, então, gente, para o próximo ponto, que é o ciclo mesmo. Só um minutinho, fala, Dora. eu só queria dar uma sugestão. Porque somos vários conselheiros. Às vezes, um conselheiro está sobrecarregado e até compartilha no conselho: olha, não estou podendo ir, estou prejudicando o conselho porque não estou trazendo as informações devido. Eu acho que é bacana a gente ter esse bom senso.
quando fomos eleitos, sabíamos que éramos voluntários, que poderia acontecer reuniões do CEPOP durante o nosso horário de trabalho. Então, todo mundo foi consciente. Então, é importante, eu convido a todos os conselheiros a fazer uma reflexão. Estou no CEPOP, mas eu estou contribuindo com o meu conselho, então, voluntariamente, eu pergunto no meu conselho, alguém poderia me substituir? Então, acho que é bacana isso, para que não precisa, sabe, dessas faltas, né? Acho que cada um deveria tomar essa iniciativa. Beleza. Vamos para o próximo ponto, que é o ciclo mesmo? Só queria lembrar o seguinte, gente, a gente vai fazer a eleição da representação do CMPU, já vão pensando, trocando aquele WhatsApp, etc., porque a hora que a gente abrir já para as inscrições, vocês já ficam com os nomes pensadinhos, tudo bem? Já veio na ata, acho que vocês já estão sabendo da questão. Eu vou fazer o seguinte, só vou para o próximo ponto de pauta, tudo bem? Era sobre outro ponto? Oi? A gente vai falar da eleição no ponto da eleição, pode ser? Gente, vamos fazer o seguinte, dúvidas pontuais sobre a questão de justificativa, a gente esclarece fora do pleno, porque a questão não é tanto a gente discutir as questões das justificativas, era só submeter por questões regimentais, o secretariado executivo precisa que seja apreciado pelo pleno. Mas aí as dúvidas pontuais a gente vai esclarecendo com vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Gente, seguinte... então, sobre a eleição do CMPU, só fiquem no radar, já vão pensando que a hora que a gente abrir, a gente já coleta as inscrições e a gente faz a votação. Antes disso, a gente quer discutir com vocês o início do ciclo. E aí... a gente vai fazer o seguinte. Todo mundo está me ouvindo? Ótimo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para a gente apresentar a discussão do ciclo, a gente combinou com as comissões que a gente não ia ter informe das comissões nessa reunião, porque aí a gente ia absorver... Está ouvindo? Não? A gente ia absorver essas questões na apresentação do ciclo. Porque o que aconteceu? A gente está quase com um quadrimestre, na verdade, a gente está com um quadrimestre de trabalho do Conselho, e aí cada comissão colocou uma ponderação para o ciclo para a gente poder iniciar. Então, a gente já vai incorporando as discussões dos informes da comissão na própria reapresentação do ciclo. Por exemplo, uma questão que surgiu muito forte, foi muito discutida na questão da comissão de metodologia. Muito bom a gente começar com uma prestação de contas, mas mais do que uma prestação de contas global de governo, o essencial agora, pensando que a gente passou por 2013 e 2014, e que a gente tem um calendário de político dos próprios conselheiros, de mandato, abril do ano que vem acaba o mandato do CEPOP, antes mesmo acaba dos conselheiros do Conselho Participativo que não quiserem se reeleger, que não se reelegerem, etc. Então, a gente tem um calendário político também para lidar com. E aí, o que foi ponderado? Vamos trabalhar com prestações de contas em relação ao plano de obras participativo das subprefeituras, que é uma questão que, dentro dos conselhos, a gente fez uma avaliação com os conselhos, tem realidades muito diferentes. Então, tem conselhos que falaram, olha, a gente está acompanhando tudo, imagina. Outros conselhos falaram, poxa, a gente precisava saber em que pé que está essa discussão. Então, a prestação de contas do plano de obras, a gente focar nisso, e nos 3 projetos prioritários. Porque o que a comissão de monitoramento colocou? A gente fechou um ciclo na comissão de monitoramento, de acompanhamento dos projetos. Então, a gente já tem, digamos assim, qual que é o nosso momento atual, sabendo que a gente está tirando fotos dos projetos, né? Porque a gente está executando ao longo do ano. Então, a ideia é o seguinte, a gente levar essa foto para mostrar no Conselho Participativo de Origem. E, como o nosso secretário colocou, é uma questão de transparência, de discussão, de ponderar os problemas com vocês também, como a gente sempre vem fazendo. Então, esse é o ponto que estava quando a gente pensou a prestação de contas e discutiu com a comissão de metodologia, essa foi a questão que surgiu muito forte. Então, a gente fazia um processo. Aí, eu vou seguir aquela metodologia que a gente segue no CEPOP. Tá? Eu vou apresentar, aí a gente abre para apreciação e para falas de encaminhamentos. Tudo bem? Então, vou seguir aqui. Então, o que a gente discutiu? Bom, vamos fazer um processo baseado no Conselho. O Conselho, a gente mobiliza sempre que possível, para não sobrecarregar ninguém de reunião. A gente faz a mobilização na reunião ordinária do Conselho. Os conselhos, se tiverem com muita pauta, aí avaliam se precisa de uma extraordinária. Mas a ideia é a gente fazer a prestação de contas desses 2 processos. Por que o Conselho Participativo?
Isso não significa que os conselhos temáticos não devam e não possam estar com a gente. É porque o Conselho Participativo, nas duas discussões, tanto aquela do plano de obras, que começou lá em 2013 nas audiências públicas, quanto a dos projetos prioritários para a negociação da lei orçamentária do ano passado, eles foram, digamos assim, o início da discussão, né? Então, sempre foi baseado no território. Mas, claro, que fica sempre o convite para os conselhos da educação, da saúde, para estarem junto com a gente, sobretudo onde tem mais demandas das áreas. E, sobretudo, para pensar com a gente esse processo. Então, esse foi o ponto que saiu da comissão de metodologia, e uma das razões que a gente fez uma modificação em relação a como a gente estava discutindo, certo? Depois disso, a gente teve uma avaliação da comissão de formação. Falou, legal a prestação de contas, mas a gente tem que começar o ciclo com formação de planejamento e orçamento, que é a formação itinerante que o nosso secretário estava colocando. Porque o que foi dito muito? Olha, mas aí na hora que vai discutir o orçamento, é aquela discussão complexa, a gente, às vezes, é tudo muito rápido. Então, a ideia da formação foi uma das questões que foi muito pontuada. Por isso que a gente reviu a discussão do ciclo, para a gente já dar hoje o início ao ciclo, com a formação e com a prestação de contas. Depois, a gente segue muito semelhante ao que a gente já vinha discutindo no Conselho. Então, acho que é só apresentar a comissão de metodologia avaliou e que submeter à plenária essas questões, porque a ideia é, hoje, a gente fecha esse momento da gente ter uma visão compartilhada, amanhã já é começar o trabalho, amanhã é a execução. Na verdade, o pessoal da Noroeste é muito apressadinho, já começou o ciclo com a formação no sábado, lá na freguesia. Bom, acho que aqui, só pontuar. Meu frango. Eu sou onde vocês foram. Oi. Tem um processo de participativo dos almoços. Bom, gente, aí tem algumas questões que a gente precisava trazer para a plenária. A primeira é a seguinte. A comissão de metodologia discutiu a interface digital do ciclo, que foi uma das maiores demandas do ano passado. Ou seja, muito legal o que a gente está fazendo, mas assim, a gente tem que incorporar a discussão digital dentro do ciclo. Quando a gente discutiu uma proposta, a controladoria estava junto com a gente, só que o que foi pontuado? Tinham várias questões, várias propostas, não teve um consenso muito claro em relação ao que seria a proposta. Por isso, a gente reavaliou a discussão e o que a gente quis trazer para vocês? Da gente criar na comissão de metodologia um grupo de trabalho para a gente fazer uma proposta concreta para submeter para o pleno. Propostas, a gente analisar algumas possibilidades e a gente poder fechar a interface digital. Então, esse ano, o ciclo já teria essa interface digital. Então, aí a gente criava um grupo de trabalho com a comissão de metodologia, 3 representações, a gente pode avaliar se a gente consegue tirar aqui, senão a gente pode tirar na própria comissão, e a representação da Secretaria de Relações Governamentais, a SMRF, que está presente, Relações Internacionais e Federativas, e a Controladoria. A SMRF, acho que vocês também já conhecem, que já teve bastante com a gente, que coordena junto com a Controladoria todas as discussões do São Paulo Aberta. Mariana, todo mundo entende o que você está querendo dizer de interface digital do ciclo? Gente, interface digital é o seguinte, na linha do que a gente discutiu, isso é verdade, a ideia é você ter um espaço digital para também garantir a participação e transparência no ciclo participativo de planejamento e orçamento. A gente tem uma estratégia de transparência, que é o próprio Planeja Sampa, o Sistema de Monitoramento do Programa de Metas, mas a ideia é garantir também um espaço de participação. Na comissão, a gente discutiu N alternativas, fazer um cardápio e apresentar para discutir por meio de uma votação. Surgiram várias propostas na comissão. E a ideia desse grupo é avaliar as propostas e pensar qual que é que funciona melhor para a cidade de São Paulo. Porque muitas das propostas que a gente tem de comparação são de cidades com complexidade menor do que a de São Paulo. Então, a ideia é a gente fazer essa discussão de como seria a parte digital do nosso ciclo. Tudo bem? Gente, se for alguma questão de dúvida, vocês me interrompam, por favor. A ideia é você garantir interação, exatamente. Mas, como a proposta dentro da comissão não teve consenso e ficou uma sensação de que precisava ter mais acúmulo crítico, a ideia é a gente criar esse grupo de trabalho do CEPOP, com uma missão determinada, tem que ser um grupo bem de trabalho, para a gente submeter uma proposta para a gente já dar início, logo depois que a gente avaliar na próxima reunião ordinária. Tá? Se dá um exemplo, Belo Horizonte há muito tempo botava um totem no meio da
podia sugerir, além das reuniões, além dos plenos, além das plenárias, a população pudesse sugerir diretamente nos totens, lá para o computador, uma proposta, prioridade de obras, tudo. Então, um pouco a gente pensar como a gente pode fazer isso numa cidade como São Paulo, tá certo? Ficou oculto esse meu comentário. Alguns canais de televisão também, eu sou poderia dar uma opinião? Estilo você decide. A gente pode fazer o seguinte, vamos guardar as questões. A gente tem, a Pamela já está recolhendo inscrições, e a gente faz uma rodada para esclarecimento, para avaliação de todos esses pontos. Vou só terminar a apresentação, que a gente já discute tudo de uma vez só, já que é um ciclo. Bom, a outra questão que a gente discutiu, para a gente fechar e poder ir logo para a discussão, foi a questão da formação. Então, bom, a gente, então, incorporou melhor a discussão da formação, porque a comissão de formação achou que dentro do ciclo, ela estava como um ciclo à parte, não ficava tão clara a relação, né? E aí a gente estava brincando com a Carol, mas é porque a gente já começou com a Noroeste, a formação itinerante. E aí eu falei que hoje é um dia cheio de simbologia, porque foi aqui que a gente fez a maior parte do nosso curso de formação do CEPOP, exatamente nessa sala. A gente fez o curso, então, ano passado. É um curso que foi super intenso, quem pôde participar foi excelente. Mas qual foi a avaliação da comissão de formação? A gente fez uma reunião de avaliação, e aí os 2 pontos que saíram foi, legal, o curso foi ótimo, mas a gente quer multiplicar e trabalhar com oficinas práticas. Então, essa foi a primeira avaliação. A segunda foi de temas. Foi, olha, a gente quer trabalhar com planejamento e orçamento, numa primeira rodada, e trabalhar com sistemas de informação. Então, a gente está nessa primeira rodada, que ela inicia o ciclo justamente porque a gente está trabalhando com a ideia de planejamento orçamentário. Como é feito o planejamento orçamentário, quais são os conteúdos que são importantes para aquela nossa discussão da lei orçamentária que a gente faz no ciclo. Então, é isso que a gente está fazendo. A forma que a gente tem construído com vocês sabem bem, a gente tem construído da forma mais ligada à realidade de vocês. Ou seja, a gente tem reunido com subcomissões temáticas de formação por regiões, e dentro das regiões a gente tem avaliado data, local. Por exemplo, o local da freguesia foi o conselho que indicou. Todas as indicações que vocês fazem de local a gente viabiliza, e a gente tem trabalhado com a dinâmica pactuada com vocês. Então, aqui, sem querer avançar muito nisso, pode passar. É só para vocês terem no radar as datas que estão já definidas e as datas que estão em definição. Então, a gente começou pela região norte da cidade, né? Então, noroeste a gente já fez. Agora, na norte, a gente vai fazer duas datas, e isso também tem sido tirado nas subcomissões. Então, às vezes, uma data é boa para Santana, mas não é bom para Vila Maria. Uai, vamos fazer 2, né? E quem não puder dar Vila Maria em um, vai na de Santana e vice-versa. Então, é isso que a gente vai fazer. Quinta, véspera de feriado, estaremos lá em Santana, quinta à noite. E segunda-feira, na Vila Maria. E as datas têm sido sempre indicadas pelos conselhos, viu, gente? Então, assim, Centro-Sul, a gente está fechando a data. A gente até queria pedir para os conselhos procurarem a gente, que a nossa proposta é fechar até o final dessa semana. A Centro-Oeste está dia 18 de maio, às 19 horas. A Sul ficou para o dia 16 de maio, lá na subprefeitura de Santo Amaro, que foi uma demanda consensual da Zona Sul. E aí, uma outra coisa, o pessoal da Sul veio me procurar e falou assim, mas essa data não dá para todo mundo do Conselho. Tragam essas avaliações para a gente, não precisa ser aqui no pleno, que a gente pode preparar uma outra atividade, tudo bem? Para atender vocês. E agora, Sudeste, Leste 1 e Leste 2 são as que estão em definição. Então, a gente começa com essas atividades e a gente fecha as datas com vocês. A ideia é que até junho a gente tenha acabado todas as etapas de formação de planejamento e orçamento. Tudo bem? Volto, lógico. Volta mais aí. Mas isso a gente vai disponibilizar para vocês. E para os conselhos a gente já disponibilizou. Gente, era só uma fala para colocar em concreto, era quase uma consolidação do nosso trabalho desses últimos 2 meses, para vocês apreciarem. Agora, escutar de vocês, inclusive, se tiverem questões de encaminhamentos concretos que envolvam as agendas, isso é bem importante, que a gente escuta muito isso e já transforma em agenda de trabalho. Tudo bem? Vamos abrir para as inscrições, só que eu vou pedir para quem for chamado vir aqui, para falar no microfone. 5 inscrições. Ótimo.
Raimundo, de Campo Limpo. Raimundo e João Estevam. Raimundo, sábado nós estamos lá no reunião do Conselho Participativo. Sábado, né? Então, com relação a digital, né? Você chamou de? Interface digital. Eu estive participando também da comissão, né? Participando da comissão, nós estivemos discutindo, e o que eu entendo é assim, que nós precisamos escolher um projeto ou 2 ou 3, conforme for definido mais para frente, mas que o governo também tenha um compromisso assim. Aquele projeto, ou aqueles projetos que forem colocados no cardápio, se for isso, e aqueles que forem escolhidos, se tiver 10 projetos do cardápio e a população puder escolher 3, que esses 3 o governo tenha um compromisso moral e legal de executá-los, ok? Porque seria deselegante a gente levar para a população, a prefeitura disponibilizar e a gente fazer a campanha na periferia e com toda a população, e depois o projeto, 1 ou 2 ou 3, conforme o que for escolhido, não ser executado. Então, o governo teria, independente de quantos projetos fossem, se o governo disser, nós temos capacidade para 3 projetos, a população, dentre os 10 que está disponível, pode escolher 3, os 3 que forem escolhidos, o governo teria um dever legal, vamos dizer assim, moral para executá-lo. E se for um só, também da mesma maneira. Um macro projeto, por exemplo, como o que existe, de transformar o corredor norte-sul, que hoje boa parte da população não sabe o que significa, é um conjunto de avenidas que cruza a cidade do norte a sul, e que o governo tem um projeto de fazer um BRT, é um projeto amplo que passa por dentro de várias subprefeituras e que envolve muito dinheiro, né? Então, seria um dos grandes projetos que a gente poderia definir para toda a cidade como um projeto prioritário e que o governo teria um compromisso moral e legal de executá-lo, né? Obrigado. João Estevam, depois o Anderson. Gente, só para a gravação, eu acho que vale a pena repetir o conselho de origem. Bom, pessoal, João Estevam, conselheiro de Itaquera. Mariana, só uma dúvida aqui. Quando você fala na questão de digital, só para mim entender, nós fizemos a primeira reunião do ciclo participativo, na qual a gente vai estar, Itaquera vai estar encaminhando a nosso pleno na quinta-feira, e depois eu te informo como é que vai ser. O local já está praticamente já certo, mas eu preciso levar a consulta do pleno, ok? Agora, uma outra dúvida que eu tenho também é o seguinte, esse ciclo, depois a gente vai encontrar lá na frente com aquele programa de olho nas metas, que foi muito bom, que a gente fez lá pela... Como é que chama aquela moça? São Paulo. Isso. Foi muito bom aquele programa, onde você tenha as condições de avaliar todos os programas. Só para me entender, nós vamos se encontrar na frente essas informações? Depois você responde no caso. E Itaquera, depois a gente vai dar a resposta por inteiro no caso, ok? Acho que é só isso. Obrigado. Anderson, depois Cido. Na verdade, eu vou otimizar aqui, porque eu fui contemplado pelo companheiro que também sou lá da região de Itaquera. A gente está alinhado aí, né? Eu sabia que estava inscrito, mas... na verdade, eu vou só complementar com uma dúvida, Mariana. A questão do grupo de trabalho, ele já foi composto e tirado os 3 representantes? Ou vai ser tirado hoje ou vai ser encaminhado uma data? Só uma dúvida com relação a isso. Aí, obrigado. Cido, e na fala dele a gente vai encerrar as inscrições. E a próxima é a Camila. Boa noite para todos. Referente ao conceito digital, Mariana, eu acho que deve se discutir em grupo, fechar em grupo uma proposta, porém, tem um detalhe, eu acho que seria interessante, isso é uma opinião minha pessoal,
Eu acho que seria interessante cada conselheiro ter o seu acesso e poder também emitir a sua opinião por separado. É mais por uma questão de vaidade, né? Às vezes, para que possa abranger a opinião de cada um, né? E cada um faça a sua opinião por separado e também o seu grupo fechado dentro das suas respectivas reuniões. Hoje eu não estou muito legal, estou um pouco emocionado Estou um pouco chato, tá um pouco assim, meio esquisito, sabe? É o tempo que passa e a gente não vê, viu? E eu só vim falar mesmo que eu estou me convidando a fazer uma reunião particular com o nosso secretário, referente à nossa região, referente aos projetos que existem e deixar claro referente às prioridades da região, de cada região. E que dentro disso entre realmente que aconteça na nossa região do Jaçanã, Tremembé, a famosa UPA Luiz Gonzaga, que não seja no Luiz Gonzaga, que está passível de ser removido, local, essas coisas, mas que ela aconteça. Como também tem uma OBS pendente, que também a verba parece que também está se destinando para outro canto, que, de fato, a região do Jaçanã, Tremembé, seja vista, seja apreciada com carinho, senhor secretário. Tá ok? Camila e depois Alberto Nunes. Boa noite. Camila, Subprefeitura Vila Maria. Vila Guilherme e Vila Medeiros. A gente sempre fala nossos 3 distritos. Sobre a questão do planejamento e do ciclo, eu queria fazer só um esclarecimento. Eu participo da comissão de metodologia, e quando nós pensamos nesse processo, antes das audiências, de ter a prestação de contas, vem de demanda que a gente conversou aqui, que as plenárias e as audiências elas eram realizadas sem muito conhecimento da comunidade por aquilo que a subprefeitura já tinha feito. E, às vezes, na audiência, em vez de a gente indicar coisas dentro das metas e das possibilidades, a gente ficava com questões muito locais ou questões muito de demanda pessoal, da minha calçada, do meu poste, da minha árvore, da minha rua, e a gente esquecia das demandas da macro-região, que é por toda a subprefeitura, que fazem, de fato, ações de impacto na realidade da vida das pessoas que moram lá. Não que a minha calçada não seja importante, mas uma UBS é mais importante que a minha calçada. Então, nesse sentido, a gente colocou a prestação de contas. Nessa perspectiva, eu gostaria, aqui com a mesa, com o secretário, dizer que a prestação de contas ela tem que ser mais real com a gente dentro da subprefeitura. Nós, da Vila Maria, a gente tem uma realidade diferenciada que não é maravilhosa, não é 100%, mas uma realidade de um subprefeito muito próximo. A prestação de contas já aconteceu com a gente, o orçamento ele é compactuado conosco, todas as obras que foram demandadas do plano de obras do ano passado foram realizadas, e obras a mais, porque dentro do cardápio a gente indicou algumas coisas, e nós tínhamos projetos, e a gente conversou com o arquiteto, com os projetos que já tinham, e a verba que sobrou, a gente acabou executando mais coisa. Então, isso acho que tem que ficar claro para a comunidade. Mas essa não é a realidade de todas as subprefeituras. Dentro disso, a gente também não tem algumas coisas, como as licitações, os valores reais, os acompanhamentos de obra. A gente está com uma obra enorme na Vila Maria, que o prefeito liberou uma verba enorme, e ela está vindo por ato e não por licitação, de cima para baixo. Então, essas coisinhas de prestação de conta... eu encerrado da Pama. Acho que tem que ficar um pouco mais claro. Quando chegar nessa parte de prestação de conta, acho que a reunião com as subprefeituras, junto com a vice-prefeita, ela tem que ser mais assertiva, porque, senão, eu fico com as mãos atadas. Eu não tenho a informação clara, eu não tenho clareza para poder cobrar. Não adianta me prestar conta daquilo que eu não tenho clareza, né? Eu não posso prestar conta da minha conta bancária se eu não sei quanto tem na minha conta. Então, eu não posso prestar conta daquilo que o subprefeito gasta se eu não sei quanto, de fato, ele recebeu. Acho que essas coisas têm que ficar muito claras antes da nossa audiência. Obrigada. Alberto e depois Geraldo. Alberto Nunes de Ermelino Matarazzo. Acho que o ciclo está legal, considerando a questão do... eu queria fazer uma proposta, na verdade, na questão da formação itinerante. Eu acho que o fato de ser itinerante é para facilitar os acessos, né?
mas acho que a gente pode avançar um pouco mais nessa questão da formação, possibilitando que as pessoas façam também o curso à distância, né? Através de EAD, de ferramenta de EAD, que hoje em dia está muito mais popularizada. Embora uma das ações seja justamente fazer com que as pessoas façam cursos na área digital, mas nosso CEPOP é bastante heterogêneo, quer dizer, os conselheiros, muitos já possuem conhecimento avançado. Então, acho que se a gente reproduzir esse curso também à distância, dá um ganho de produtividade, várias pessoas poderão